Oi gente, tudo bem? Estamos dando sequência aqui aos temas pedidos em enquetes lá no meu Instagram, né? A semana passada a gente finalizou o tema inteligência emocional, quem não assistiu assista, os meninos vão deixar aqui. E hoje a segunda escolha lá da galera do Instagram é falar sobre mães narcisistas, né? Eu peço um espacinho aqui para fazer algumas observações antes de iniciar o tema. Primeiro ponto é dizer que a gente tem que tomar muito cuidado antes de entender que é o nosso caso, porque a gente tem bastante facilidade de identificação com os casos, com os transtornos mesmos, né, em geral, e a gente tem que tomar bastante cuidado para não colocar todas as mães nesse pacote, né? Então eu peço que vocês sejam atenciosos ao assistir o vídeo, já que vocês pediram esse tema, eu entendo que vocês querem saber, mas que vocês sejam também cuidadosos, que vocês, se tiverem, é óbvio que nós não vamos conseguir falar aqui tudo sobre o tema, né, o tempo é curto, mas que se vocês tiverem curiosidade, que vocês busquem literaturas sérias, né, porque a internet tá lá, quem quiser postar o que quiser pode. Lembrar que a gente vai falar de um transtorno que consta no manual de transtornos, está no DSM-5 esse transtorno há muito tempo, não é uma novidade. Então, desde que vocês tenham, o que eu tô pedindo é bom senso, porque isso cai dentro da nossa casa e a gente, por não ter inteligência emocional, né, como a gente falou no tema passado, para lidar com isso, a gente às vezes acaba acusando injustamente, às vezes a gente acaba achando que a gente está naquela situação. Então, assim, cautela, veja se é isso mesmo. É claro que muita gente vai se identificar muito, é uma realidade, acontece com muita gente no mundo, né? Não é um privilégio do Brasil. O segundo ponto é também um outro ponto de atenção que a gente precisa revisar na nossa cultura, que é a romantização de algumas coisas, né? A gente romantiza um homem que agride uma mulher, ele ficou nervoso porque ele gosta muito de mim, tem uma romantização disso. E a gente romantiza pai e mãe, né? Quando a gente romantiza pai e mãe, a gente tira eles da posição de ser humano, da posição de sim passível de um transtorno como esse, porque é uma pessoa antes de ser pai e mãe, né? Eu tô dando essa prévia porque é um assunto muito sério, é um assunto devastador, é um assunto que pode, se não encontrar das ajudas necessárias, ceifar uma vida, né? Que é a vida dos filhos, é castrador, sabe? É causador de impotência, enfim. Então, se a gente parar de romantizar, a gente vai parar de esperar coisas grandiosas dessas pessoas, porque a gente vai olhar para elas como pessoas, e eu não tô falando que tem que desrespeitar, não é isso, né? Então, de novo, usem o bom senso. E a gente vai entender que algumas pessoas estão nesse espectro, né, de transtorno de mãe narcisista, e a gente vai também aderir melhor ao tratamento, porque vocês vão ver que o filho acaba com uma culpa muito grande, quando na verdade ele é a vítima, né? E vocês também vão perceber, porque eu vou tentar o mais rápido que eu conseguir, trazer o máximo de informação que eu conseguir, que esta pessoa que hoje é o algoz, em algum momento também foi uma vítima. Então, bom senso, tá bom? Vamos falar então de mãe narcisista, esse transtorno aí que é bastante relevante na área da psicologia, acaba muito mais na área da psicologia, nós não temos um tratamento, um remédio para isso, né, lá dentro da psiquiatria, então vamos ficar muito no comportamento mesmo. Vamos lá? Gente, o transtorno das mães narcisistas é um transtorno que, como a maioria deles, o que a gente vai olhar é como se fosse um espectro mesmo. Talvez vocês já tenham ouvido essa palavra quando a gente fala de autismo, né? Mas a maioria dos transtornos a gente lê espectros, né? Por exemplo, um tipo leve de depressão a gente vai chamar de distimia. Então é uma depressão, mas é uma depressão leve. Então eu vou
falar o conjunto de características dessa mãe narcisista, tá? E vocês vão, de repente, falar, nossa, mas a minha mãe faz isso, nossa, mas eu tenho um pouco disso. Então vocês vão ver que são características que, isoladamente, ela não caracteriza um transtorno, mas o conjunto dessas características, né, é que vai, dentro desse espectro, contar pra gente o quanto que isso é grave e se isso já é transtorno ou não. Tem bastante coisa na literatura sobre esse assunto e a gente fala de que aquelas mães mais próximas do nível alto, né, do espectro, que é o transtorno grave, elas podem até ver esse vídeo, por exemplo, e se perceberem na fala das características, e essas têm condições às vezes de procurar ajuda, de buscar uma psicoterapia, um autoconhecimento e fazer com muito esforço, algumas mudanças no comportamento delas. Só que quando a gente entra nos níveis mais graves do transtorno, ela não vai se perceber nesse vídeo e ela não vai achar que ela precisa dessa ajuda, então é difícil tratar. É um transtorno muito próximo ao da psicopatia, por exemplo, né? A gente fala que... Eu tô olhando pro João, gente. Oi, João, nem falei oi, né? Oi, Kelly. É que é um assunto tão pesado que a gente já foi indo direto. Não falei nem oi pro João hoje. João, pode me parar, tá? Se você tiver dúvida, se você quiser falar alguma coisa, como sempre. A gente vai olhar a quantidade de características e a frequência, né? Então, normalmente, a gente não trata esta mãe. Porque, como eu tô dizendo, ela não se percebe assim e ela não busca essa ajuda. A gente vai tratar a vítima. Só que a gente vai tratar a vítima muitas vezes já na vida adulta, então por isso que é um transtorno tão complexo. E eu tava comparando com a psicopatia, porque eles não têm facilidade de compreender a dor do outro, isso não acontece com eles, né? Ah, Kelly, mas então o que diferencia da psicopatia? A facilidade em matar, né? O psicopata, ele tem, a mãe narcisista, ela tem muito baixo o nível de sensibilização desta pessoa. E o psicopata, ele não tem sensibilização. Então para ele cometer um ato assim que leve a outra pessoa à morte é muito tranquilo, porque ele não vai sentir nada com aquilo, né? Ele não vai achar que aquilo... Ele entende que ele pode ser preso, ele entende as leis, mas ele não tem um toque. Nossa, o que eu fiz, que horror, né? Essas mulheres, elas têm bem baixinho. Então é a linha ali tênuezinha que vai diferenciar um do outro. Então é um conjunto de características. Nós vamos observar a quantidade de características normalmente na fala da vítima. Não, porque minha mãe fazia isso, minha mãe fazia aquilo, né? E esta quantidade e mais o estrago nessa vida é que vai dizer o nível desse transtorno ali, se é um transtorno ou não dessa mãe. Então, de novo, muito cuidado aí com as identificações, porque vocês vão ver que são características comuns, né? Já vou começar falando uma delas. Elas têm uma ideia de poder muito grande, né? Elas se sentem superiores a todo mundo, não só ao filho, né? Elas acham que elas merecem um tratamento diferenciado e especial, porque elas se sentem superiores, então elas merecem esse tipo de tratamento, né? Elas têm uma facilidade muito grande em fazer críticas, então elas nunca vão enaltecer nada desse filho. É sempre através de uma crítica e é muito difícil das pessoas ao redor perceber o que está acontecendo, porque elas têm uma tendência também a justificar que elas estão ensinando, corrigindo, então é por amor, né? E lembra que a gente romantiza essas pessoas. E tem também o hábito de te maltratar somente quando ela está com os filhos, né? E não tem uma tendência a ser amorosa, mais carinhosa diante das outras pessoas. Então as outras pessoas também não conseguem identificar. Essas são as características aí pra gente abrir, né? Outras características, elas são arrogantes, elas não têm empatia, elas exploram os outros, elas acham que elas precisam sempre de ajudas, mas elas se negam sempre a ajudar, né? Elas são capazes de algumas tramóias para ter ganhos pessoais. A gente tem alguns relatos assim de eu tinha 2 pretendentes.
Aí um tinha muito dinheiro e o outro não, mas eu gostava do que não tinha. Aí a mãe meio que boicota aquele relacionamento que ela julga ruim, porque ela acha que ela pode ter fins lucrativos com o outro que ela julga bom, né? Só que ao mesmo tempo elas são invejosas. Então, se ela vê que a filha arrumou um bom relacionamento, elas mesmas sentem tanta inveja que elas também passam a boicotar aquele novo relacionamento. Olha que confuso, né? Então, elas são capazes de coisas muito cruéis, elas planejam vinganças contra os filhos. Na relação familiar, a gente vê que a família toda sofre porque é uma mãe que ela centraliza toda a família em prol dela. Então, ela é o centro da atenção naquela família. E aí, todo mundo daquela família tem que estar ali para servi-la. Ela joga um contra o outro, ela conta uma coisa para um, uma coisa diferente para o outro, e aí as pessoas brigam e ela se dá bem com todos. Ela é extremamente manipuladora, ela manipula as emoções dos filhos, né? Então ela sabe o que naquele filho vai causar dor, culpa, e ela usa, ela faz. Ela é muito mais, a vítima maior da mãe narcisista é a filha mulher. Porque como ela vê a família como rival, né, as pessoas como rival, com a filha ela tem essa identificação. Então a gente tem sim na história relatos de filhos também que sofrem, mas nós vemos que as perdas na vida pessoal é muito maior nas filhas mulheres, né? Elas veem essa outra menina como uma rival dela. Então, ao mesmo tempo que ela é extremamente exigente com essa filha, então essa filha tem que ter o que ela julga de melhor sempre, seja em aparência, seja na questão de intelecto, ela tem que ser melhor sempre. E aí são filhos que vão atrás de ser melhor, mas como trata-se de um transtorno, nunca tá bom para essa mãe. Quanto mais esse filho entrega, menos ela tá satisfeita, né? E ela é muito invejosa porque na verdade o transtorno ele é causado por uma pessoa que vende uma segurança e uma autoconfiança muito grande, mas que na verdade se sente muito inferior. Lembra que eu falei lá no começo que essa pessoa também é uma vítima? Que na verdade ela se sente incapaz por alguma questão lá da história dela, né? E ela não percebe que por conta disso ela tá comprometendo seriamente a vida dos filhos. Elas tratam os filhos com bastante crítica e indiferença, elas no fundo são muito inseguras, então elas projetam isso nos filhos e criam crianças inseguras. Elas nunca pedem desculpa, elas são mandonas, elas sempre estão certas, elas são controladoras, extremamente controladoras, né? Elas não querem ter filhos independentes, então veja, às vezes a gente fala esse monte de coisa e fala, nossa, mas ela odeia ele, ela quer que ele vá embora. Parte do transtorno é manter aquele ciclo ali vicioso, né? Então ela não quer que ele seja independente porque ela quer manter ele ali, bajulando ela, né? Elas também são extremamente preocupadas com a aparência, muitas vezes, né? Preocupadas com o que as pessoas estão pensando sobre elas, são preocupadas com status, com ter poder, com ter dinheiro. Elas são bastante preocupadas com isso também. Outra característica delas, elas são muitas vezes chamativas, acham que devem ser obedecidas, e tudo isso demonstra a fragilidade que tem por trás dessa pessoa, né? Só que é claro, quando você está criando uma criança, elas falham miseravelmente na criação e na educação das pessoas que estão ali na responsabilidade dela. Quando você está criando uma criança, quando você está transmitindo valores para essa criança, é da sua responsabilidade que essa criança cresça, mas se sentindo segura, se sentindo capaz. Então elas falham miseravelmente nisso, e isso afeta totalmente a vida da criança, do adolescente, e tem também as perdas lá na vida adulta, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês 3 formas que deixa um narcisista, quais são as reações dele quando eles são contrariados, né? Porque daí o que acontece? Os filhos começam a contrariar, às vezes começa a crescer, começa a querer dar a tua opinião, e ou eles reagem com fúria, e aí vem de tudo, né? Vem ofensa, xingamento, colocando a pessoa abaixo do chão, né? Eles podem reagir também com indiferença, passar a tratar aquela pessoa como se ela não existisse, fingir que aquilo não tocou nela em nenhuma medida, né? Também é uma forma de reação deles. Ou eles podem agir com vitimismo,
né? Então se faz de vítima, reclama, fala que o filho é horrível, né? Os narcisistas, gente, eles são assim com os filhos e na criação dos filhos, só que eles também são assim nos relacionamentos deles, viu? Então eles vão fazer esse mesmo movimento na vida deles ali, se eles estão com ciúmes dos amigos, se eles estão com ciúmes da pessoa que eles se relacionam afetivamente. É assim que eles se comportam, né? É um jeito de funcionar. A gente fala do... Porque no relacionamento e na amizade, o amigo tem o direito de ir embora a hora que ele quiser, né, João? E a relação afetiva também pode ir embora. Embora se eles se relacionarem com um dependente emocional, isso vai dar um rolo muito grande, porque o dependente emocional não vai embora, né? Então vai ser um machucando o outro todo o tempo. Mas a gente fala dos filhos porque o fato deles criarem os filhos assim faz com que o filho adulto não vai, né? Lembra? Que eles não deixam ser independente. Então a vida não anda. São pessoas que a gente já vai falar das características dos filhos criados por mães assim, né? Então essas formas aí as reações delas no geral. São essas três. Então, enquanto você tá falando assim, o que vem na minha cabeça é aquela personagem da Branca de Neve, da Cinderela, que é a madrasta, né? A madrasta má. Só que lá na Branca de Neve eu entendo que ela maltrata a Branca de Neve porque ela não é mãe da Branca de Neve. Tá. Né? Não é minha filha, então caguei pra você. Agora você tá dizendo pra mim que essa madrasta da vida real, na verdade é mãe, e que os filhos dela são a Branca de Neve, os filhos de sangue. Sim. E tipo, na minha cabeça isso é muito surreal, porque eu só consigo enxergar isso lá na TV, no filme, no conto de fada. Sim. É difícil eu entender que isso tá aqui dentro da realidade, né? É difícil pra você entender por dois motivos. Primeiro, porque sua mãe não é assim, né? Então é muito comum os amigos de filhos de mães narcisistas apontarem pra eles, né? E falar, ai, mas eu já escutei isso várias vezes. Não, mas mãe é tudo. Não, mas Deus não gosta. Não, mas ela não faz por mal, porque ela é mãe. Então lembra, a gente romantiza a ideia de mãe. Então esse é um dos motivos que a gente se nega a olhar pra isso como uma possibilidade. E segundo, porque tua mãe não é desse jeito, né? Então o que acontece com esse filho quando os amigos fazem isso? Ele sente muita culpa, né? Ele fica confuso, né? Poxa, por que eu não consigo ver isso na minha mãe? Né? Então o filho, muitas vezes, ele fica confuso se ele é vítima ou não. E isso dificulta muito dele entender que ele precisa de ajuda. Então ele não busca ajuda, ele fica ali naquele processo. E uma sociedade inteira dizendo que mãe é tudo. Então, eles não são personagens dos filmes e nem das telenovelas, tá? São pessoas reais que podem estar aí no seu ciclo de amizade. Tem perfis narcisistas, não só, a gente tá aqui falando do transtorno, né, e da mãe narcisista, mas pode ter um perfil narcisista na sua roda de amigos. Então é muito importante a gente falar sobre isso para que você não entre nesse movimento que a gente nem percebe que entra, João. Eles são tão manipuladores e tão bons nisso, né, que a gente não percebe que entra. É real, não é coisa da Disney, né? Não é coisa da Disney. Então eu acho que uma coisa que ajuda também essa questão do narcisista que você tá falando, né? É que às vezes as pessoas utilizam a palavra narcisista, igual a gente já falou, de forma tão comum. Cai no senso comum. Que aí cai no senso comum e vira aquele negócio. A pessoa se acha um pouquinho, já é narcisista. Quando na verdade a gente tá falando de um transtorno, né? O nome de um transtorno. Os termos da psicologia, todos caem muitas vezes em senso comum, né? É normal as pessoas falarem, fulano é bipolar. Meu, você não sabe o que você tá falando, eu já disse isso em outro vídeo. Né? Você não sabe a gravidade de um transtorno bipolar. Todo mundo pode ter uma variação de humor em um dia, né? Agora, dizer que essa pessoa é bipolar porque de repente ela não está atendendo às suas expectativas é muito diferente. Então os termos da psicologia, por isso que no início do vídeo eu pedi o bom senso, né? Porque se não cai, que a mãe fala, você é narcisista, você tá acabando comigo. Então precisa tomar cuidado. Mas é muito real e às vezes tá aqui no nosso dia a dia, a gente não sabe. É importante falar para desmistificar, mas é importante também usar com responsabilidade.
eles são pessoas que têm qualidades, viu? O narcisista, esse poder de manipulação, é exatamente porque eles têm qualidades, né? Assim como o psicopata, não tá só na TV, tá aqui no dia a dia. E eu vou falar um pouquinho pra vocês agora das qualidades de um narcisista, tá? Que também são qualidades que todo mundo pode ter. Então, precisa ter um cuidadinho. O que a gente vai fazer é pegar essas características, pegar essas qualidades, pegar o que foi feito da vida do filho pra gente fazer essa medida e entender que tá tratando com alguém com transtorno de mãe narcisista. É pesado, né, João? Essa é pesadão. A gente tá sempre brincando aqui, fazendo piada, mas hoje não tem... É muito complicado mesmo. Vamos falar então das qualidades deles. Então, parte das qualidades dele é ser inteligente. Eles são muito inteligentes. Eles são muito carismáticos, né, e simpáticos. Eles são ousados e corajosos, então eles são determinados, eles vão atrás das coisas que eles querem, né? E eles são bastante encantadores. Então, como eles gostam de ser o centro das atenções, eles sabem o que falar, então a inteligência tá nisso, né? Eu consigo manipular, eu sei mais ou menos o que você quer ouvir. Lembra lá atrás? Eles não pedem desculpa. Então eles fazem alguma coisa muito cruel para um filho e eles percebem que eles perderam a atenção que eles gostam de receber, só que eles conhecem aqueles filhos. Então ele é inteligente, ele consegue saber o que vai falar para tocar aquele filho que é inseguro, que já tá traçado como inseguro pela essa forma que foi criado, né? Então eles têm qualidades comuns, né? E só que a diferença deles para as outras pessoas que não têm o transtorno é que eles vão utilizar tudo isso em favor deles, para que eles tenham algum ganho com isso. Eles não vão tratar o filho bem porque eles estão realmente com aquele amor ali. Lembra que eles quase não têm esse amor, né? Eles estão na verdade querendo trazer de volta para que eles obtenham tudo o que eles querem. Então eles têm qualidades sim, e são qualidades do nosso dia a dia. Eu esqueci da generosidade, eles também são muito generosos. E aí vocês vão falar, não, mas peraí, como que é generoso? Como que ajuda o outro, né? Se tem uma personalidade tão egoísta. Eles são generosos normalmente com terceiros, né? Até com desconhecidos. Exatamente para manter aquela aparência de que eles são boas pessoas, né? De poder e de status. Então eles... E para manter esse personagem deles aí, de que eles são bons pais. Então as pessoas de fora vão ter muita dificuldade de identificar essa pessoa se o filho reclamar, né? Não, eles não são assim. Então essas são as características aí gerais entre qualidades e manipulações de uma mãe narcisista. Então, gente, para finalizar, essa é a primeira parte do vídeo sobre mães narcisistas, tá? Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, dividam com quem precisa aí. E a semana que vem a gente tem a segunda parte desse vídeo pra vocês. Tchau, tchau!